Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico e Emmanuel. Lição 78, intitulada Verdades e Fantasias. Passagem bíblica, João, capítulo 8, versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Considerações de Emmanuel. Sempre lembrando que as considerações é um facilitador para compreendermos a passagem bíblica. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o plurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Agora, acredito que vai ficar mais fácil para a gente compreender a passagem bíblica, no caso João capítulo 8, versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Aí as considerações do Emmanuel começam a ganhar sentido real, do lado bom de quem vive a verdade e de quem vive realmente vendendo ilusões. E a gente tem que ter muita cautela para compreender, porque senão nós vamos ficar buscando em pessoas que se colocam na condição do saber e muitas das vezes conhecem realmente. Só que ele sabe que se for falar a verdade da maneira correta, ele não será aceito. Então, aí fica fácil para os manipuladores do conhecimento a nos conduzir a acreditar na solução dos nossos problemas mais fáceis ou mais difíceis, nos levando a um mundo de ilusão. Aí Emmanuel vem para nos orientar da seguinte forma: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, ou seja, vendem ilusão, que prometem milagres e maravilhas. Queremos conquistar algo, buscamos essas pessoas. Para você atingir esse objetivo, você tem que fazer assim, 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 assim. Esses merecem das criaturas grandes créditos, ou seja,
Nesses todo mundo acredita, porque eles vendem a ilusão. E nós necessitamos muitas das vezes da ilusão. Mas será que essa é a solução real? Aí Emmanuel continua. Basta encobrir a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receber acatamento. Ou seja, enquanto nós estamos escutando o que nós queremos, nós respeitamos aquelas pessoas. Aí o Emmanuel continua mais uma vez. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, aqueles que falam de uma forma objetiva, levando você realmente à realidade dos fatos. Aí ele continua. Por mais simples que essa seja, tá? Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. O que aconteceu com Jesus? Ganhou a cruz. E os outros automaticamente são jogados nas fogueiras, porque são bruxos, são isso, são aquilo, porque falam a verdade. Ele não tenta iludir, ele não fala o que a pessoa quer ouvir. Você vai ganhar esta guerra. Olha, se você for lá, você vai perder essa guerra, então esse é bruxo. Mas se falar, você vai lá e vai ganhar essa guerra, você acredita nele e paga para ele. Só que você não volta da guerra, porque você vai perdê-la. Aí é fácil de convencer e não terá punição. Aí vem. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Essa negras e dura quer dizer o seguinte, se eles for falar da maneira que teriam que falar para agradar, ele seria morto. Então ele vai falar entre linhas. E o significado da palavra buena dicha, segundo o dicionário Michaelis, Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, ele diz assim, é o culto de boa sorte ou mar de uma pessoa, que supostamente lhe é revelada por algum procedimento ocultista, pela leitura de cartas, pelas linhas das mãos e etc. Às vezes tem que usar esse tipo de artifício para não cair na condição de feiticeiro. E as pessoas acreditam. Fica mais fácil. Mas aí, continua Emmanuel. O charlatão mais hábil da fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. Ou seja, o enganador, o chamado, não vou ficar citando nomes em termos que são usados em termos de algumas religiões, para não entrar em conflito. Mas aqueles que vendem a ilusão de resolver o seu problema, aí fica fácil. Aí todo mundo quer acreditar nele, porque ele vai resolver o meu problema. Ele vai executar a cura da minha enfermidade. Aí fica fácil. Aí Emmanuel continua. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Ou seja, os que vivem o evangelho realmente, eles têm que evitar esse tipo de eventos, para que não fique numa situação de comparação com aqueles que realmente fazem a coisa fantasiosa. Então a complexidade da situação é muito grande. Não vou entrar muito em detalhes porque realmente não justifica. Acho que cada um tem que buscar o conhecimento para que ele possa se precaver, aumentar a sua frequência através do conhecimento, que é a parte intelectual, e a sua bondade aplicada através dos seus gestos e das suas atitudes. Acho que ficou bem claro essa explicação do Emmanuel e que a gente possa compreender para que a gente não caia nessas armadilhas. E muitas das vezes, as técnicas que são usadas para nos manipular, para que a gente possa compreender ou entender ou aceitá-lo para pagá-lo, o Emmanuel diz assim, a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o plurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisto. Então, tá a dica do Emmanuel, para que tenhamos bastante cautela.
busquemos ser pessoas melhores, fazer o bem sem olhar a quem, não entrar nessa troca, achar que existe alguma fantasia que vai resolver nossos problemas simplesmente com um passo de mágica. Tudo existe um sacrifício real. Ninguém vai passar na prova se não estudar. E nós temos que estudar para que a gente possa passar na prova. Isso não é só no mundo espiritual, não. É no nosso dia a dia mesmo. Se queremos ter uma formação acadêmica, nós precisamos passar pelas escolas. E no final nós teremos nossa prova. E a prova maior, inclusive, é quando nós vamos colocar a nossa profissão em evidência. Se nós fizermos um curso e não procurarmos ser ou conhecer realmente do que nós estamos fazendo, nós formaremos, pegaremos o nosso diploma, o nosso certificado e não conseguiremos colocar em prática. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem acompanhado as lições e espero continuar com a sua companhia na próxima lição, se assim for a sua vontade. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.